1992. Exatamente no dia 8 de maio desse ano, a Justiça Federal era inaugurada no Tocantins. Na época, a Vara Única era responsável por todo o estado. Os 50 servidores, muitos recém-empossados e alguns redistribuídos de outras seções, foram responsáveis por proporcionar as condições necessárias para que o juiz federal João Batista Gomes Moreira, designado para responder pela Vara Única, proferisse as primeiras sentenças no novo estado. O primeiro processo da seção judiciária do Tocantins envolveu 6 empresas de comunicação e a Fazenda Nacional. Alguns servidores que atuaram na ação ainda lembram de fatos que marcaram aquele período. Não tinha placas de endereço, né? A gente ia assim, nas informações. É aquele ditado, quem tem boca vai a Roma, né? Então você tinha um ponto de referência, e ali você começava. Para achar uma pessoa, muitas vezes você buscava informações, né, com uma pessoa, duas, e aí até encontrar. Eu cheguei aqui e vi uma possibilidade de crescimento, que a gente acha que não, que vai chegar no fim de carreira, não tem como crescer. Tem crescimento pessoal, tem crescimento profissional, tem tudo. E se eu tivesse que ficar mais 25 anos, eu ficaria mais 25 anos, mas não tem como, né? A Justiça Federal entendeu a necessidade do foco nas relações interpessoais. Assim, o lúdico, as artes e o humor entraram na seção judiciária do Tocantins. Essas ações eram justamente porque a gente não tinha muita opção de lazer. Os jogos de futebol, ficou essa questão da gente torcer, né, por secretaria, ficou muito bacana. O teatro, então, era amador, não tinha nada assim muito sério. Então, a própria Anaídes escrevia as peças, né? Então, era nosso, era uma coisa nossa, era muito bom participar disso tudo. Onde é o Correio era uma área livre. Aí nós mesmos construímos isso aí, de pau a pique, de palhas, e reunimos para fazer os nossos encontros, nossa festa de final de ano. E o pessoal do TRE também, na época, como eles eram recém-empossados, eles participavam conosco disso aí. As nossas saídas de final de semana sempre eram com um grupo da Justiça, porque as pessoas não tinham família aqui. Então, isso que levou aquela máxima que se diz hoje, que a Justiça Federal é uma família, é porque aqui iniciou com uma família. Quando nós chegamos aqui, nós praticamente vivíamos em comunidade. Tudo era dividido, né? Desde os alojamentos, os colegas dividiam. A cozinheira, o supermercado, tudo era rateado. Eu lembro que uma das preocupações da diretora do FUR à época, a doutora Eunilda, foi justamente isso, foi mobiliar a cozinha, porque era uma necessidade assim, dos servidores, nem era tanto da Justiça Federal, né? Foi dos servidores, ela preocupada com o bem-estar dos servidores. A motivação dos magistrados e servidores resultou em números significativos. Nos últimos 25 anos, foram julgados mais de 194 mil processos no Tocantins. Um dos casos de maior repercussão ocorreu em 2013, quando um cidadão da Ucrânia, naturalizado canadense, foi acusado de levar sua filha menor de idade para o exterior, com o objetivo de obter lucro com a venda da criança. O juiz federal Adelmar Aires Pimenta, responsável pelo processo, lembra como foi o caso que envolveu a criança tocantinense. A criança estava em poder do pai, com aparentes problemas mentais, um cidadão do mundo que tinha passaporte para ingressar na maioria dos países e que havia prometido que não devolveria a criança à mãe. Houve uma ação rápida do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública, que requereram as medidas. A Justiça Federal atuou com muita rapidez e, a partir desse momento, entraram em campo a Polícia Federal e a Interpol, numa atuação internacional bastante rápida e que viabilizou a localização da criança nas Filipinas. A Justiça Federal no Tocantins também mudou a vida de muitas pessoas por meio do Juizado Especial Federal.
que antes funcionava de forma destacada, ganhou independência. Os juizados especiais federais propiciaram uma aproximação da Justiça Federal com o jurisdicionado e com seu papel social. Essa relevância ela pode ser vista aqui no Estado em números. Os mais de 80 mil processos ajuizados e julgados nos juizados federais nesse período e os mais de 260 milhões de reais pagos em requisições de pequeno valor, a maioria deles destinados a benefícios previdenciários e assistenciais de fundamental importância social. Os acordos nas audiências de conciliação ganharam cada vez mais força ao longo desses 25 anos. A Caixa é uma parceira, né, da Justiça nessa questão da conciliação. Continuamos fazendo um número muito grande de conciliações mensalmente, né, a gente tem uma pauta semanal com a conciliação aqui no núcleo. A solução aqui, ela põe fim a muitos processos, né? Com isso reduz o acervo e o judiciário tem condições de se dedicar então a questões em que realmente as partes não conseguiram finalizar a demanda na mesa de conciliação. O Núcleo Judiciário de Conciliação é uma das novas unidades da Justiça Federal no Tocantins que se tornou realidade nos últimos anos. O crescimento foi expressivo. De apenas uma vara em 1992, hoje já são 5 varas federais na jurisdição de Palmas. Além da Subseção Judiciária de Araguaína, implantada em 2010, e da Subseção Judiciária de Gurupi, criada em 2011. Em 24 de junho de 2013, o edifício sede em Palmas foi inaugurado, numa área construída de 6.545 metros quadrados, divididos em 6 pavimentos e subsolo com garagem privativa. A Justiça Federal abraçou a ideia de uma capital que seria grande. Então construímos o primeiro prédio, a capital disparou em índice de crescimento dentro do cenário nacional e precisamos avançar para construir esse outro prédio, que foi um longo processo até conseguir a destinação do lote para a Justiça Federal, até os recursos para a conclusão do edifício. Que foi uma gestão de todos, né? Uma gestão do Dr. Marcelo Bernardo, do Dr. Kleberson, do Dr. Godinho, minha, do Gabriel. São sucessivos investimentos de tempo, de dedicação, para que o serviço público seja sempre em crescimento. Em 2014, foi instalada a Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais Federais. Eu tenho muito orgulho da Turma Recursal pelos resultados que a Turma Recursal tem conseguido entregar aos jurisdicionados em tão pouco tempo de trabalho. Para que você tenha uma ideia, os processos chegam ao nosso gabinete e no mesmo mês, na sessão seguinte, eles já são julgados. Então esse é o verdadeiro ideal, você conseguir ver o resultado útil do processo imediatamente. Magistrados, servidores, estagiários, prestadores de serviço, todos fazemos parte desta bela história. Temos consciência e orgulho do relevante papel que a Justiça Federal desempenha para a concretização de uma sociedade mais livre, justa e solidária, como manda a Constituição da República. Celebremos, pois, esses 25 anos de muito trabalho em prol da concretização da justiça em nosso Estado e sigamos imbuídos dos melhores propósitos para fazer sempre mais em favor do cidadão tocantinense. E assim, a Justiça Federal vem se consolidando e acompanhando o desenvolvimento do Estado mais jovem do país.